Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos e novamente a esse segundo bloco e daremos continuidade do ponto em que a gente havia parado. A gente estava trabalhando a súmula vinculante 14 e eu expliquei de forma crítica, mas contextualizadamente, o que ela quer dizer e a importância dessa súmula. Agora eu vinha dizendo e prometi para esse nosso segundo bloco. Entendido a regra, que é extraído da literalidade do próprio verbete vinculante 14, a gente precisa focar na exceção. E essa exceção, você não vai escrever isso na sua prova, mas a forma que eu vou te contar vai te ajudar, espero eu, depois me diz se ajudou, a você se lembrar dessa exceção. Por quê? Porque assim, grande parte, para não dizer a totalidade, mas grande parte dos seres humanos, nós somos o quê? Curiosos. Curiosos. E, sobretudo, curiosos com o quê? Com a vida alheia. Ah, quanto é que meu vizinho está ganhando? Ah, ele comprou um carro novo. Ah, ele viajou. Eita, o filho dele foi para não sei aonde. É normal. Você não é? Bacana. Se eu não sou bacana, eu procuro não ser. Mas todos nós temos um pouco desse elemento. E em tempos da vida, uns foram mais, uns foram menos, mas é natural. Essa curiosidade pela vida dos nossos semelhantes é da essência do ser humano e algumas essências a gente precisa controlar e enxergar como defeitos. Mas não dá para indicar que a gente é completamente, como regra, indiferente ao que acontece na porta do vizinho. E por que eu estou dizendo isso? Porque, então, se eu, como investigado, eu tenho amplo acesso aos elementos de informação já documentados, eu teria apenas, em tese, acesso amplo à íntegra dos elementos da investigação. Agora, imagine só, doutor, imagine só, doutora, que no bojo da investigação, que eu estou sendo investigado, uma pancada de outras pessoas também estejam sendo investigadas. E nessa investigação, conste do caderno de diligências relatórios de informação financeira provenientes do COAF. O COAF, ele produz relatórios de informação financeira dos mais diversos possíveis e que no curso da investigação a polícia investigativa obteve e fez constar do caderno de investigação. Só que em relação à minha pessoa não tem nada, ou pode até ter, mas no meu exemplo não tem nada. Mas do co-investigado João Antônio, que é um mega empresário e que estudou comigo na faculdade, e eu descubro que ele está sendo investigado, está lá a movimentação e os relatórios de informação financeira dele. Aí o que é que eu viro para o meu advogado e digo, bicho, eu estou morrendo de curiosidade para saber como é que ele ganha esse dinheiro, como é que ele movimenta esse dinheiro. Faz o seguinte, vai lá, toma aqui o pendrive, ou um CD, um DVD, e obtém cópia de tudo, inclusive os relatórios de informação financeira do João Antônio com o investigado. E aí o defensor vai, o advogado vai e obtém essas cópias. É possível isso? Você vai dizer, olha, pela súmula vinculante, sim. Mas aqui o Supremo andou bem em excepcionar. Por quê? Porque faz sentido, sob a perspectiva da súmula, conferir amplo acesso aos elementos de informação que potencialmente serão úteis ou que podem ser úteis à elucidação e à compreensão e construção de teses defensivas. Mas, no meu exemplo, ter acesso aos relatórios de informação financeira de João Antônio não afeta direta e indireta nem reflexamente a situação jurídica minha. Então, a única razão de eu ter acesso àquele conteúdo é para saciar a minha curiosidade. E aí, a súmula vinculante ela não pode servir de instrumento para saciar esse tipo de curiosidade completamente vazia e completamente inócua. É por isso que o Supremo Tribunal Federal faz esse recorte e essa exceção à súmula nessa perspectiva. Vamos dar uma olhada aí na tela. Não viola o enunciado de súmula vinculante 14 a decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam a sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros.
O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A decisão combatida a um só tempo protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído do seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica, material ou processual. No agravo regimental, em reclamação 25872, julgado lá pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bacana, pessoal? Show de bola? Show de bola? Avança aqui comigo, porque a gente vai ainda dentro do aspecto do processo penal trabalhar com uma súmula que é relativamente simples, mas que despenca em prova de concurso público. Por falar em despencar em prova de concurso público, eu sei que eu vou fazer um merchan, mas não é um merchan gratuito. É interessante, e a maior parte dessas súmulas dessa primeira aula a gente tirou daqui. No final, ou no penúltimo capítulo desse livro, ou último, a gente tem as súmulas de emergência, que são aquelas súmulas que estatisticamente, nas últimas provas dos últimos 5 anos, são mais frequentemente cobradas em prova. Então, essas que a gente está abordando hoje, todas são importantes. Estudo de súmula para concurso público é questão de sobrevivência. Mas essas que a gente está estudando hoje, elas estão no creme de la creme porque vivem caindo em prova. E uma dessas é a súmula 147, de novo, do Superior Tribunal de Justiça. O que é que a súmula 147 fala? Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra o funcionário público federal quando relacionados ao exercício da função. Toma muito cuidado, por quê? Porque parece óbvio, mas é extremamente importante vocês se lembrarem de mim na hora da prova. Como assim, Pedro? Que vaidade, que carência. Calma, eu estou brincando, mas estou falando sério. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo comigo, exemplo esse que eu dou nas minhas aulas do módulo de processo penal, da matriz de processo penal, em todos os meus cursos, e fiz questão de constar no meu livro de processo penal, porque ele é extremamente didático e ilustrativo e elucidativo. O simples fato de você cometer um crime em desfavor de um funcionário público, ou o crime ser cometido pelo funcionário público, não gera, funcionário público federal, não gera necessariamente a competência da Justiça Federal para processar e julgar o referido crime. Eu vou precisar verificar na situação concreta, além do agente e ou da vítima ser funcionário público federal, que também haja um nexo funcional no delito. Então, o exemplo que eu gosto sempre de dar de crime praticado contra funcionário público federal é o seguinte: olha, imagine só que eu chego lá no meu plantão da Defensoria Pública, e quem sabe como é o dia a dia da Defensoria Pública sabe que não é a maioria, mas infelizmente tem um pessoal mais exaltado. A gente até tenta ser mais compreensivo e tolerante, porque normalmente é um pessoal muito machucado, né? Que já recebeu muita porta na cara das instituições e da própria vida. Os hipossuficientes são pessoas naturalmente machucadas e desconfiadas. E às vezes, por várias razões, corretas ou não, perdem o controle. Mas me chamam lá no plantão: ó, doutor, desce aqui por gentileza, porque... desce aqui porque eu fico normalmente no andar de cima, né, aqui na defensoria, e o atendimento é embaixo. Quando eu não estou lá no núcleo de atendimento, aí eles pedem. Vamos imaginar que eu desci, porque tem um assistido um pouco mais exaltado. E aí eu chego lá, e aí quando eu chego, qual é a dúvida? Eu vou tentar esclarecer, mas eu peço que o senhor fique calmo. Assim que eu falo isso, ele começa a soltar impropérios e comete uma série de crimes contra a minha honra. Imagine que eu fique revoltado nessa situação e fique tão pé da vida que resolva avançar
não fisicamente, mas no âmbito da persecução penal. E aí eu comunico à polícia, no caso a Polícia Federal, e ao fim e ao cabo decido, em face do crime contra a honra cometido contra mim, ajuizar uma queixa-crime. A queixa-crime nessas circunstâncias vai ser ajuizada e processada na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Aqui, nesse meu exemplo, a gente vai aplicar a literalidade do teor da súmula 147 do Superior Tribunal de Justiça. E por que isso? Porque nós temos um crime praticado contra funcionário público federal, já que eu estava como vítima na qualidade de defensor público federal, e com claros e evidenciados vínculos funcionais, porque eu estava exercendo a minha função pública como membro da Defensoria Pública da União. Bacana, tranquilo. Agora muda o exemplo. Vamos imaginar que, fora desse período de pandemia, eu estou no jogo do Náutico. E o jogo do Náutico é um lugar, obviamente, que todo mundo está com os ânimos à flor da pele. Por quê? Porque todos, ou a grande maioria, e aí entre os quais eu me incluo, sou completamente apaixonado por aquele time. E não justifica, porque o time é uma porcaria, mas o time não se justifica. A gente ama, a gente pode até trocar de esposa, de marido, de namorada, mas de time a gente não troca. É igual a mãe e pai, a gente não troca. A gente pode até não gostar às vezes. Às vezes eu fico pé da vida com o meu time, mas é o meu time e vou morrer assim. E aí o que é que acontece? Então os ânimos estão naturalmente exaltados. E aí não apenas meu, mas de outros. E quem me vê em jogo, normalmente sou um cara super tranquilo. Mas em campo, quando eu estou na torcida, eu de fato eu fico mais alterado. Não de violento, esse tipo de coisa, mas reclamando, meio xingando o time, fico meio nervoso. Mas não de briga, isso não, pelo amor de Deus. Mas vamos imaginar que aí eu falo uma besteira com o time, e aí vira um cara e, tu não é torcedor tal, e aí ele começa a me xingar. Eu vou ficar pé da vida e resolvo, sentindo-me vítima de um crime contra a honra, ajuizar uma queixa-crime contra ele. Perceba, eu sou funcionário público federal, continuo sendo, porque eu sou Pedro, defensor público federal. Mas ali no jogo, tinha alguma coisa a ver com o meu exercício funcional? Óbvio que não, o cara nem sabia, provavelmente, que eu era defensor público federal. E qual é a diferença? Porque aqui não há vínculo funcional. Então, atente-se nesse contexto, não apenas para a qualidade do agente ou da vítima ser servidor público federal. Isso não basta. Eu preciso do nexo funcional. Bacana, tranquilo. Mas aí, até aqui é bem tranquilo, bem fácil, é verdade. Agora, o que pega na prova, como apareceu, salvo o melhor juízo, na última prova da AGU, da Advocacia Geral da União, numa questão de processo penal muito bem feita, imagine só que esses impropérios feitos pelo assistido lá na defensoria não tivessem sido conduzidos à minha pessoa, mas sim o xingamento tido como destino o segurança da Defensoria Pública. E o segurança da Defensoria Pública, ou segurança da AGU, ou segurança do Ministério Público Federal, é um agente particular contratado num sistema de terceirização. Então ele não exerce o quê? Atividade típica da administração federal. Então ele está prestando um serviço como terceirizado. Será que nesse caso a gente vai ter a competência para processar e julgar uma eventual queixa-crime manejada por esse segurança privado que foi vitimado contra a sua honra enquanto prestava serviço na Defensoria Pública da União, que é um órgão da administração federal? Vai ser na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? E a resposta vai ser na Justiça Estadual. Por quê? Porque para fins penais, mesmo para fins penais, a gente não vai enxergar esse prestador de serviço, de segurança, de vigilância, como funcionário público. E aí, se não é funcionário público, a gente não aplica a lógica da súmula 147. E o conceito de funcionário público, para fins penais, ele está plasmado no artigo 327 do Código Penal. Só que é muito importante que você enxergue,
para compreender esse tema, um detalhe do parágrafo 1º desse 327. Olha aí na tela. Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução. Pedro, mas e aí, de atividade típica da administração pública? Doutora, a gente está falando de segurança privada, de serviço de vigilância, serviço de limpeza. Isso não é atividade típica, mas atividade atípica da administração. É por isso que essas pessoas não se amoldam ao conceito estendido de funcionário público para fins penais, o que afasta a incidência da aplicação da súmula 147 do STJ. Bacana? Show de bola? Avança aqui comigo para uma nova súmula. Acho que vai ser a última desse bloco, mas a gente ainda tem mais 2 blocos. Vamos lá com calma, sem pressa, sem agonia, mas súmula extremamente importante. E aqui a gente não vai se limitar a falar da súmula, porque ela é fácil de guardar no coração. A gente vai falar dos desdobramentos dessa súmula e que tem um desdobramento que, se você não tiver muito atento e tiver assimilado efetivamente o conhecimento da súmula, você erra. Como assim, Pedro? Se eu tiver assimilado o conhecimento da súmula e não tiver ligado, eu erro? Erra. Vou te provar isso, mas vem comigo. Que súmula é essa? Súmula 144 do STJ. Aliás, súmula 444 do STJ, que fala o seguinte, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Lembra quando a gente falou no primeiro bloco do sistema trifásico? Qual é a primeira fase? Justamente a fixação da pena base, que vai respeitar o parâmetro mínimo e máximo definido abstratamente no preceito secundário pelo legislador do respectivo tipo penal. Bacana. Só que qual vai ser o critério utilizado para a fixação dessa pena base? Os veículos norteadores das circunstâncias judiciais encampadas lá no artigo 59 do Código Penal. Beleza? Bacana. São 8 vetores. Mas será que, dentro das circunstâncias, dos antecedentes, eu posso me valer de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar essa pena base? Imagine aqui que João está sendo sentenciado por um crime que ele cometeu e a instrução já está concluída. João tem antecedentes criminais? Não, nenhum. Ele não tem nenhuma condenação definitiva, pretérita. Agora, ele tem 4 inquéritos em curso e 5 ações penais ainda não transitadas em julgado. O juiz, nessa sentença que ele vai prolatar, se for condenatória, na hora de fixar a pena base, ele pode recrudescer essa pena base a partir de argumento fundamentado nesses inquéritos e ações penais em curso. A resposta é negativa. E por quê? Porque aqui a gente vai ter que obedecer à materialização do princípio da presunção de não culpabilidade ou da inocência, de onde a gente extrai constitucionalmente 2 regras. Uma regra de julgamento e uma regra de tratamento. E essa segunda regra que me interessa nesse ponto. É dever, por mandamento constitucional, de tratar todo aquele que não tem contra si uma sentença condenatória transitada em julgado como se não culpável fosse, como se inocente fosse. A partir do momento em que eu autorizo o tratamento mais recrudescido na hora da fixação da pena base, daquele que tem inquéritos em curso e ações penais ainda não transitadas em julgado, para condenações ainda não definitivas, não transitadas em julgados, se eu permitir a utilização desses aspectos de forma a valorar uma pena majoradamente em desfavor de um réu, eu estou rasgando a regra de tratamento extraída à luz da norma constitucional que garante essa presunção de inocência ou de não culpabilidade, percebe?
Então, nesse caminhar, acertado foi o posicionamento do STJ de edificar o verbete sumulado 444. E esse verbete sumulado, ele é endossado pelo entendimento também do Supremo Tribunal Federal, não em súmula, mas em repercussão geral. Refiro-me aqui ao tema 129 da Suprema Corte, que diz, na mesma linha, o seguinte: olha, a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem o trânsito em julgado não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins da dosimetria da pena. Beleza, show de bola. Show de bola. Então, entendi a súmula 444. Agora, Pedro, me preocupa a observação que você fez, que se eu tivesse entendido, eu podia errar na prova. Calma, eu disse que você pode errar em uma situação. Você compreendeu a lógica da súmula, a lógica extraída e focada na presunção de inocência, maravilha. É a mesma lógica, a mesma ideia plasmada lá na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, cuidado. Vamos fazer só uma observação fugindo um pouquinho. Ato infracional ou atos infracionais não se confundem aqui. Atos infracionais, eles não podem ser considerados maus antecedentes. Atos infracionais, eles não podem ser considerados reincidência. Por quê? Porque atos infracionais se veiculam ou se vinculam à prática de condutas que são consideradas criminosas por inimputáveis sob o ponto de vista biológico, ou seja, por menores de 18 anos. Apesar de não poder se qualificar como maus antecedentes e reincidência, eles podem ser utilizados para fundamentar, por exemplo, um decreto de prisão preventiva. Bacana? Tranquilo? Mas o ponto fulcral que eu queria abordar com vocês, aqui não foi nenhuma observação, isso foi um parênteses, mas a observação a que eu havia me referido no início da abordagem dessa súmula 444 versa sobre o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Por quê? Porque o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ele prevê o vulgarmente chamado tráfico privilegiado, que tecnicamente é conhecido como tráfico com incidência de causa de diminuição da pena. E uma causa de diminuição da pena assaz importante. Por quê? Porque pode reduzir a pena em 2/3. A pena mínima do tráfico do 33 é de 5 anos. Pode cair para 1 ano, 10 meses e alguns dias. Porque a gente pode reduzir a 2/3. Desde que preenchidos alguns requisitos. Ser primário, não ter maus antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e tampouco ser membro ou componente de organização criminosa. Aí eu te pergunto, dedicar-se a atividades criminosas, você deve interpretar esse vetor justamente na perspectiva de extrair o seu modus vivendi a partir de atuação criminosa. Extrair da situação prática como uma das principais atuações daquele indivíduo a militância na delinquência, a militância no ilícito penal. Aí veja, será que eu posso utilizar inquéritos e ações penais em curso para interpretar que aquele agente ele tem um modo de vida atrelado à criminalidade e que, portanto, ele não faz jus à incidência desse parágrafo 4º do artigo 33? Presta atenção aqui, porque em relação à pena base eu já vi, STF e STJ não permitem. Agora a discussão é outra. Agora a discussão é, será que eu posso extrair desses inquéritos e dessas ações penais em curso que esse cara tende a extrair ou ter um modus de vida dedicado e vinculado ao ilícito penal como hábito, como modo de vida, e aí por isso refutar a incidência da causa de diminuição da pena?
tema muito importante. E quando eu digo que você pode errar, se você não sabe do assunto, se você nunca ouviu falar no assunto, você tende automaticamente a se lembrar o quê? Da súmula 444. E aí você vai interpretar, opa, pera lá, aqui não tem trânsito em julgado. E se eu não tenho trânsito em julgado, eu tenho o quê? Uma regra de tratamento extraída da presunção de inocência ou da não culpabilidade, que é a regra de tratamento que todo mundo precisa ser tratado como se inocente fosse. Então eu não posso extrair uma interpretação desfavorável ao réu daqueles inquéritos e ações penais em curso, certo? Essa é uma tendência. Porque essa foi a ratio definidora da inteligência da súmula 444. E aqui é que está o pulo do gato. Para o STJ, apesar da súmula 444, admite-se a utilização de inquéritos e ações penais em curso para refutar a aplicação e a incidência do parágrafo 4º do artigo 33 na questão de drogas. Já o Supremo Tribunal Federal, não, de maneira coerente, tal qual previsto no tema 129, afeta e entende que dar esse tratamento possível de afastar a incidência do parágrafo 4º seria também uma violação à presunção de inocência. Então, presta atenção que a similitude de entendimento do STF e do STJ à luz da súmula 444 e do tema 129, em repercussão geral, para fins de agravamento da pena base, que não é possível fazê-lo com base em inquéritos e ações penais em curso, mas já há uma divergência, meu amor, veja se isso te interessa, divergência entre tribunais superiores. O seu examinador ele vai se deleitar e o seu concorrente ele vai dançar bonito, mas mais bonito do que esse professor que vos fala dançando forró, que é uma maravilha. É uma maravilha. Eu espero que vocês não tenham essa sorte de me ver dançando. Mas não é tão ruim, não. Tô brincando. Arruma, não é só no escuro, tal, dá pra brincar. Mas viajei aqui. Mas presta atenção, agora falando sério. Por quê? Porque isso vai cair na sua prova. E presta atenção agora na tela. Olha o que é que o STJ diz. É possível a utilização de inquéritos policiais e ou ações penais em curso para a formação da convicção que o réu se dedica a atividades criminosas de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Já o Supremo Tribunal Federal aponta efetivamente que não pode ter a sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal sob pena de violação do artigo 5º, inciso 54, presunção de não culpabilidade, do texto constitucional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola! Show de bola! O que é que acontece aqui? A gente vai para mais uma súmula, mas pelas minhas contas já deu meia hora, 1 minuto, só vou beber aqui a água, fazer um gargarejo bem rapidamente e em 1 minuto no máximo a gente já volta para o nosso terceiro e penúltimo bloco da aula de hoje. Até daqui a pouco, um beijo no coração. Valeu, pessoal!